Olá, boa noite. Para quem está entrando agora, boa noite. Regis, tudo bem? Boa noite, Atom Studios. Angelinda, tudo bem, meu amor? Prazer ter você aqui de novo. Boa noite, Elis Mota, tudo bem? Will, obrigado pela participação novamente. Boa noite, pessoal. Seguimos o final da segunda semana das lives. Good night, Will. Pedro entrou de novo, querido. Oi. Tudo bem? Ciro Godoy. Doutora Aline Oguma. Tudo bem, querida? Oh, coisa boa. Tamires. Diego. Oi, gente. Boa noite. Agradeço a presença de todos vocês. Edições Barbatana, que honra! Editora linda, que faz parte do cenário hoje, guerreiro do design editorial brasileiro. Uhul! Tudo bem, Line? Beijão pra todo mundo em casa. Vamos lá, vamos falar do assunto de hoje. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha. Nós temos passado aí 2 semanas, hoje completa 2 semanas de lives seguidas falando do ambiente do design. Tudo bem, Angelinha? Imaginei que fosse você, minha linda. Angelinha, parceiraça de ETEC, professora da ETEC Maria Augusta Saraiva, acabou de sair da coordenação, né? Hoje sou eu quem está na coordenação, um desafio aí pela frente lindo do curso de comunicação visual da ETEC Maria Augusta Saraiva. Vamos lá, nós estamos finalizando a segunda semana de lives falando sobre assuntos dentro do ambiente do design, promovendo democraticamente o estudo do design, falando de forma fluida, durante mais ou menos 40 minutos em cada uma dessas lives. Nós temos falado de materiais, falamos de gramatura de papel, falamos sobre diversos assuntos que trazem a importância do design em todo o mundo. Tá? E vamos falar, obviamente, especificamente do Brasil. A gente tem falado da cultura do design durante todos esses dias e hoje não é diferente. Então, quero agradecer a participação de todos, as inscrições que estão sendo feitas no webinário para o dia 22. Dia 22 tem novidade, gente, no webinário. Se fosse você, não perderia, porque a gente vai anunciar novidades interessantes no webinário. O assunto vai ser mais amplo, mas a gente também tem novidades para quem vai participar. Então, não perca. A gente tem aqui o link na bio da SICA, aqui no Instagram, só entrar, fazer um cadastro rapidinho, todas as referências bibliográficas que estão sendo comentadas, estão sendo enviadas por e-mail. Camila Budi, diretamente do Maranhão. Oh, coisa linda! Obrigada pela participação de todos, gente. Prazer recebê-los aqui. Muito contente nesse papo informal sobre design, mas sempre permeado de muito conteúdo. Diego, você me mandou algumas mensagens, Diego Mendes. Prometo responder hoje, porque tá barra, a correria tá louca mesmo nas férias. O trabalho não para, né? Tem Cicateca que vai ao ar hoje, né? E hoje a gente tem as lives ainda. Semana que vem a gente tem mais uma semana cheia de lives. Não percam que os assuntos de design continuam. Olha aí, ó, o webinário da SICA eu vou e eu agradeço a participação, todos que já se inscreveram, a gente tem bastante inscrições e eu aguardo a sua inscrição para o webinário do dia 21. Só se cadastrando aqui no perfil da SICA, a gente tem o link para inscrição feito rapidinho. Não é a fama não, querida, é a correria mesmo, né? É coordenação, é material fazendo para o Cicateca, é o material das lives. É muita doideira, gente. E para quem é apaixonada por design como eu, e que amplia esses conceitos para o cotidiano, na realidade ele parte, né, do cotidiano de todas as pessoas, mas muita gente não se toca disso, acredita que são peças gráficas, acredita que tem uma influência nos interiores, mas ainda argumenta que tem alguma coisa relacionada a estilo, né, a elegância, mas não se trata disso. Primeiramente, o design se fala de
funcionalidade e soluções de problemas cotidianos. Até segunda ordem, tá? Durante todos esses anos o design fala a respeito disso. Jura, Diego? Que lindo! Gente, quem tá assistindo as lives, tem aqui o aviãozinho embaixo, compartilhe com seus amigos, convidem seus amigos para participar. A gente tem aqui um diálogo muito democrático a respeito do que é design, então é importante para alguma coisa que vai funcionar na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Então compartilhe com os amigos. É óbvio que o Instagram não dispara isso para todo mundo, nem todas as redes sociais. Eu tenho postado no Facebook, tenho postado aqui no Instagram diariamente quais são os assuntos, mas é interessante que vocês compartilhem também com os colegas, quem faz design, também quem não faz design e tem interesse pelos assuntos. Compartilhe, chame, a gente ainda tem mais uma semana de live antes do webinário, então ainda dá tempo de se inscrever para o webinário. Não faça como tipicamente a gente faz, né, brasileiramente falando, deixar para a última hora a inscrição, porque a gente tem novidades que vão ser anunciadas no webinário, tá certo? Hoje o nosso assunto é sobre cor. Não que nós não tenhamos falado desse assunto outros dias, certo? Mas hoje é específico sobre cor. Não estou colocando aqui 40 minutos falando a respeito de cor como uma aula, porque terminantemente para se falar de cor se precisa de muito mais tempo e muito mais detalhes. Mas são pistas interessantes para que vocês possam, inclusive como pesquisadores, investigar mais. E é dentro do webinário que a gente vai anunciar, e aí tem uma premissa interessante que tem tudo a ver com cor. Então quem gostou desse assunto durante as 2 semanas, então Angelina, então vá ao webinário, porque você vai ter uma surpresa super interessante. Eu acho que a maioria de quem está aqui, pelo menos a maioria, me conhece e sabe o quanto eu valorizo informação e conhecimento. Então, as novidades que nós vamos trazer no webinário são super importantes para quem gosta desse assunto, tá? Então, participem, faça o seu cadastro no webinário para saber dessas novidades e para essa ampla discussão que vai acontecer no dia 22/1, tá? É gratuito, participem e lá a gente tem as novidades que a Atom Studio tá para implementar em breve, em brevíssimo. Então sua participação lá vai ser muito interessante. Hoje no aspecto de cor, diferente dos outros dias, eu vou falar de 4 características que são muito importantes no assunto de cor. Além da questão de se inteirar sobre teoria da cor, para poder falar de todos os outros assuntos que permeiam cor, é importante... Opa, Angelina, obrigada pela participação. Indique para os seus amigos, tá? Para os seus colegas que têm uma inclinação para esse assunto, para que essas pessoas também tenham acesso a essa informação. Então essa é a ideia da democratização do design a partir dessas lives e desse webinário. Tá certo? Agradeço a todos que estão participando hoje e todos que têm participado nessas últimas 2 semanas, que hoje completa a 2ª semana, os assuntos que permeiam design pela Atom Studios dentro do canal da Sica Cavalcante aqui no Instagram. Para falar sobre cor, é importante que você não só relacione primeiramente a teoria da cor, para poder entender sobre isso, tá? Mas existem 4 fatores que são muito importantes para se entender a razão do uso da cor na comunicação em qualquer situação em que ela esteja, tá? Primeiramente, cultura. Não posso deixar de lado a cultura relacionada à cor. O que aquela cor significa naquela cultura? Eu tenho falado isso de passagem, né, como dizem os franceses, en passant, por esses dias, mas é importante que você observe e pesquise num trabalho que você vai fazer qual a cultura daquele país relacionado com cor. Ô, Daí, querido, coisa linda você aparecer aqui. Coisa linda, obrigada pela participação. Desculpa, gente, é que são pessoas muito queridas que entram e eu não tenho como falar um alô, tá certo? Alguns eu reconheço, outros nem tanto pelo nome, tá? Mas muito obrigada pela participação. Então, primeiramente, a cultura. Eu devo investigar culturalmente o uso dessa cor para que eu não comunique equivocadamente algumas coisas, né? A gente teve o exemplo da Bruna, que entrou durante a semana e comentou um trabalho que ela fez para Nicarágua e que ela teve que fazer uma pesquisa em especial sobre tipografia e cor e que isso fez toda a diferença para o trabalho dela. As cores não são entendidas em outros países da mesma forma que
são entendidas aqui. Outra coisa que sai um pouco, né, mas também comunica através da cor, são os pictogramas. Pictograma é muito interessante. Opa! Olha aí, Will! Randall Boni, muito obrigada pela participação. Eu conversei com vocês durante a semana e teve o exemplo da Bruna, mas a gente tem outros exemplos de culturas que são utilizadas cores de formas diferentes. Então a gente tem, salve, a gente tem Japão que comunica cor diferente. Existe uma diferença entre os países orientais e os países ocidentais na utilização da cor. Então é importantíssimo que você pesquise a respeito disso no momento de elaborar um material, se você quer internacionalizá-lo, tá certo? Então isso é muito importante. O segundo aspecto é, além de entender sobre a teoria da cor, então a gente passa por isso para poder entender tudo isso, tá? Então, primeiramente, teoria da cor. A gente parte para as harmonias cromáticas, tá? A gente tem harmonias cromáticas que significam o que a gente chama vulgarmente de combinação de cores. Então, entre cores frias e quentes dentro do círculo cromático, tá? Que é uma das coisas de super importância. Quando eu estudo teoria da cor, universalmente, a gente tem um parâmetro de utilização do círculo cromático do Johannes Itten da Bauhaus, tá? Ele é o mais utilizado. A gente tem as cores em Goethe, que fala a respeito disso, e eu já vou indicar a referência bibliográfica, eu falei dela outro dia, mas quem quiser pesquisar um outro olhar sobre cor, que é o do Goethe, e eu nem tô falando jeito de cromaterapia, não é nada disso, eu ainda tô dentro exatamente do aspecto do design. Então a gente tem combinações diferentes de cor que vai fazer com que comunique de imediato alguma coisa, ou eu tenho harmonias cromáticas que são mais difíceis de entender, que são utilizadas na arte, que são harmonias cromáticas onde existe um choque entre as cores, por exemplo, cores muito quentes utilizadas ao mesmo tempo. Então existe uma razão para isso. Aliás, uma das coisas que a gente tem que mais raciocinar é que dentro do design não existe acaso, não é? Max Belo, meu querido, meu ex-aluno de Santo Amaro, meu e do Hulk, obrigada pela participação, lindo. Então é importante que você observe esses detalhes em princípio. Então, teoria da cor, entender sobre a harmonia cromática, qual é a harmonia, qual é a combinação de cores mais correta para determinada situação. A cultura, né? Então, em qual país, em qual nação está. Então, realmente, o acaso não existe dentro do design, gente. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Não é gosto, é ser funcional. Quando se faz design, não se faz normalmente para si. Você pode aplicar isso no seu cotidiano, já que você é designer. Mas, normalmente, você tem um cliente. E esse cliente participa muitas vezes de um universo muito diferente do seu. Então você precisa ver o que é mais funcional no universo dele. Ele pode ter problemas de saúde, que determinadas cores podem fazer com que excite cerebralmente o seu cotidiano, né, desse cliente. E você pode ter sérios problemas em relação a isso. Então não é porque você gosta da cor que ela é funcional para determinado trabalho. Uma outra coisa que é importante, o espaço em que essa cor está sendo utilizado. Ele é gráfico, ele é interior, ele é tridimensional, ele é produto, né? Ou ele é web. Então não é só pensar CMYK, RGB hexadecimal e Pantone. Por favor, tá? Eu preciso entender o espaço onde isso vai ser colocado. Eu posso ter graficamente um A3, um A4, um A2, tá? Um A1, e de repente eu utilizar esse material de forma equivocada, a combinação de cores utilizada. Falemos combinação de cores, mas o correto é a gente falar de harmonia cromática, certo? Então o espaço que vai ser utilizado. Se eu estiver usando interiores, eu posso tornar esse lugar pequeníssimo. Como eu posso utilizar essa cor nesse espaço e tornar ele mais amplo? Tá? Então, apartamentos pequenos, espaços pequenos, lofts, ou estúdios em que eu tenho um material para ser realizado, o quanto eu posso torná-lo aconchegante, né? E muitas vezes o aconchegante significa fechá-lo, tá? Ou eu posso trazer características que deixe ele muito mais amplo,
tá? Eu comentei ontem que muitas vezes na composição gráfica o nada colocado praticamente comunica demais. Então esse branco ou esse fundo de determinada cor, sem ter uma composição colocada de tipografia e formas em cima, também vai comunicar demais. Mas você precisa exatamente saber o que essa cor está comunicando. Eu falei ontem, por exemplo, das combinações de cores ou da cor vermelha no ambiente do cinema. Então a gente tem Gaspar Noé, que é um diretor super pesado e que traz uma polêmica sempre super séria para discutir. E esse cara, o Gaspar Noé, ele tem alguns filmes em que a cor vermelha aparece. Interessantíssimo observar que a cor no cinema do Gaspar Noé mostra rompimento, desespero, muito mais do que drama, que é o que comumente aparece em Almodóvar. Tá? Então o vermelho que sempre aparece no Almodóvar tá relacionado a drama, inclusive no batom das atrizes, né? Oi, depois eu passo, já já eu comento isso contigo, tá? Das cores hexadecimais. A gente tem alguns sites em que a gente pode recorrer a esse assunto. Eu vou verificar e já falo para você a respeito, tá? Tá? Mas você pode acessar e descobrir isso de forma bem fácil, tá certo? Bem mais, às vezes, fácil do que descobrir uma equivalência com Pantone ou utilização da cor especial. Outra situação interessante que é importante entender é... Peraí, só um minuto. Opa. Outra situação importante é a plataforma em que é utilizada, tá? Então, como eu comentei, pode ser no lar, pode ser no A3, no A4, pode ser na web. Que plataforma que eu estou usando essa cor para comunicá-la melhor? Até porque tudo que é digital se comporta dentro do digital com uma cor muito mais viva do que a cor CMYK. A gente adora aquelas propagandas ou aqueles memes que aparecem nas redes sociais mostrando o CMYK e RGB, onde o RGB tem muito mais vida e o CMYK aparece aquela mortadela super clarinha, né? Tirando o avermelhado, né? Que tem os tons terrosos da mortadela e ela parece super clara no CMYK. Então, os exemplos que são dados de CMYK para RGB são muito importantes observar. Então, as cores que eu estou utilizando normalmente desse material web, ele não vai ter a mesma condição sendo utilizado no impresso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual é o espaço, a plataforma, a cultura do lugar e a harmonia cromática que deve ser utilizada. Oi, Carolzinha, tudo bem, meu amor? Vamos lá. Eu falei do cinema e vocês podem perceber, tanto nas séries quanto nos filmes, onde a cor vai aparecer. Normalmente, as cores que são utilizadas, azul ou um azul com condição mais escura, são voltados para filmes de suspense, terror. O azul mesmo, ele é tratado como filmes para fim de mundo, né? Catástrofes. Então, vocês podem perceber que a maioria dos filmes traz essa colorização. Tá? Às vezes, uma paleta que também está envolvendo algo parecido com o azul, mas acrescentado um tom um pouco mais terroso, tá? Para falar de lugares áridos. Tá? Então, a gente tem vários filmes que têm essa característica, como se você tivesse numa paleta de deserto, né? Mas nos momentos cruciais relacionados a fim de mundo, coisas do tipo, ele vai aparecer num tom mais azulado. E isso tem o significado das cores frias e das cores quentes que aparecem nessa comunicação. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Inclusive, no material impresso, onde se eu tiver uma página completamente vermelha, o que é que eu estou querendo dizer com ela no fundo? Eu estou querendo mostrar elegância? Eu estou querendo mostrar luxo? Eu estou querendo mostrar paixão? Tá? Ou, de repente, eu estou entendendo que estou passando isso, mas todo o material gráfico, que é tipografia e forma, que eu estou utilizando nessa composição gráfica, tem a ver com o quê? Com uma imagem que tem característica de urgência, ou de emergência, ou de drama. Então, tomar cuidado de verdade com as impressões culturais, inclusive, que tem essas cores, principalmente se você quer internacionalizar isso. Eu costumo muito falar da Renner, por exemplo, que ela tem a cor vermelha. E uma das questões da Renner é ter um posicionamento de abertura. Oi, a claque que entrou, grande Érico, grande amigo, tá entrando aqui hoje. Prazer ter você aqui, amigo.
Então, quando a gente está falando, por exemplo, de marcas que querem se internacionalizar, como a Renner, por exemplo, que tinha uma extensão em termos de visão, partindo para a América Latina, América Central, ela teve uma preocupação em relação à sua cor vermelha. Então, se ela quiser levar isso para outros países, a cor vermelha provavelmente vai ter que ser modificada num redesign, como nós chamamos, né? A gente não gosta muito de falar, tudo bem, meu querido? A gente gosta muito de falar de redesign, não gosta muito de falar de redesign, porque a marca normalmente ela tem relacionadas com os comportamentos dos consumidores. O design só valida a partir da sociedade. Então, a gente tem um consumidor diferente, com um olhar diferente, e as marcas precisam se comunicar diferente. Gente, está com algum problema no som? Tá todo mundo me ouvindo? Edições Barbatana disse que não. Epa! Não aconteceu nada aqui? Opa! Eita, nós. A história do redesign, a gente não gosta muito de falar, porque alguns professores, alguns profissionais não gostam muito de falar esse termo, porque na realidade nós temos propósito de marca, a missão, a visão, valores, essas questões que são super importantes dentro do universo de uma marca. Mas nós temos uma urgência que acontece mercadológica em que as marcas estão mudando seus posicionamentos. E acredita-se que tanto cor como tipografia e forma podem mostrar essa atualização da marca e que é condizente com o seu tempo. Nós temos um consumidor que há 20 anos atrás consumia totalmente diferente do que nós temos um consumidor hoje. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. Então, as marcas têm mudado com mais frequência, tanto tipografia, quanto forma, quanto cor, justamente por conta dessa atualização de comportamento do consumidor. O consumidor está ávido por informação, tá? Inclusive pesquisando quais são as missões, os valores e o posicionamento dessas marcas para que não haja um consumo equivocado. A gente tem um consumidor mais atento hoje a respeito do que significa essa marca para o mercado e o que ela prega, entre aspas, para o mercado. Então, a gente tem um consumidor diferenciado. Então, quando a gente fala de redesign, parece que a gente está trazendo uma marca nova para o mercado. E, na realidade, a missão normalmente não modifica. Na realidade, ela vai modificando o seu posicionamento, abrindo um pouco mais, como aconteceu, por exemplo, com a Vans, que tinha um consumidor voltado para o skate completamente, historicamente falando da marca, e de repente a gente começa a perceber várias pessoas do ensino médio, quem não é skatista, utilizando Vans no pé. Por quê? A marca teve uma abertura de posicionamento, já que ela percebeu que tinha uma série de consumidores que desejava consumir a marca. E aí o que aconteceu? Essa mudança de posicionamento trouxe essa abertura. Para que não fosse completamente vetada pelos queridos skatistas, e eu estou falando queridos porque são mesmo, né, que é um esporte radical e que tem uma dedicação danada, eles abriram, inclusive, coleções. Então, vai trazendo a coleção do Snoopy, coleções diferentes, com uma colorização também que tem uma abertura muito maior do que a do universo do skate. Então, é importante a gente prestar atenção na comunicação à nossa volta e, principalmente, ao posicionamento das marcas em relação às cores, tá? Eu tenho algumas dicas de livros que são importantes para que a gente pesquise a respeito disso, principalmente
por teoria da cor. Porque se você não entende de teoria da cor, o restante você não vai entender mesmo. Você vai começar a trabalhar arbitrariamente no uso da cor, porque você acha bonito e você tem vergonha disso, mas continua fazendo. Certo? Então, você tem que tomar muito cuidado a respeito disso. Para isso, preciso estudar. Não adianta, eu vou falar em todas as lives. O designer que não se inclina à pesquisa é um designer que está fadado a problemas mercadológicos. Porque esse cara, ele precisa ter um entendimento maior do que todo mundo para projetar. Certo? Se chegou o briefing até ele, ele tem que saber ser pesquisador, porque uma das coisas mais vexaminosas é designer que erra na pesquisa e entrega um material equivocado. É uma vergonha que a gente não consegue disfarçar, certo? E tem uma série de pessoas que faz isso arbitrariamente e acha que está trabalhando luxuosamente porque deu um Google para resolver um problema, certo? E não é assim que funciona. A gente precisa de literaturas que validam o uso dessas cores e de outras pesquisas para determinados materiais no uso do design, tá? Então, nada acontece por engano no design. O design ele tem que partir da pesquisa, não adianta, gente. Quem não quiser fazer isso, ser um pesquisador dentro da área do design, não tem como fazer um trabalho de eficácia. O que vai acontecer é que você vai ser o que a gente chama vulgarmente de micreiro, que é o cara que entende pra caramba de software, que é ávido procurador de materiais na internet, de tutoriais, vibra maravilhosamente com isso, entregando peças gráficas luxuosas, mas que ele não consegue argumentar sobre o uso de absolutamente nada. Ontem, deixa eu ver aqui o do Diego. Ouvi ontem de um colega que nunca estudou design e que não precisava, porque a agenda dele estava cheia e ele rico, né? É triste isso, né? Principalmente porque a pessoa que valida realmente o design, ela deveria pensar o contrário, tá? Porque normalmente você vê nos grupos de design nas redes sociais pessoas vendendo o seu trabalho por 100, por 200 reais, trabalhando em demasia, sendo que quando você estuda e de verdade você tem background para utilizar, porque você pode aprender algo sobre design sozinho. Mas se você está num curso, numa universidade, num curso extracurricular, de fazer uma imersão em determinado assunto, o que vai acontecer com você? Você chega muito mais rápido nas justificativas, nos argumentos, nas metodologias. Tudo isso parece grego para um colega como o do Diego. Falar em metodologia, imagina. Gente, metodologia de projeto é uma das coisas mais importantes que existem, porque você coloca o passo a passo do uso para chegar em determinado fim. E normalmente quem faz um trabalho como o colega do Diego faz o quê? Arbitrariamente. Ele abre o Illustrator, ele abre o Photoshop, faz qualquer coisa lá e ele acha que está o máximo. E isso não é fazer design. Esse é o problema. Design é projeto, gente. E para entender sobre projeto, precisa-se estudar projeto, certo? Então, se eu quiser utilizar a cor numa plataforma, se eu quiser usar uma cor culturalmente viável, quero utilizar a cor num espaço e preciso usar uma harmonia, tudo isso é um idioma que a pessoa não conhece se ela não estuda, tá? Eu me formei pela SPM em 2010. Até hoje, isso aqui que vocês estão vendo, tem muito mais espalhado, inclusive no outro andar e pelo restante do quarto, porque por conta das lives isso aqui virou uma bagunça. Mas é um estudo que não para, porque a sociedade modifica, tá? Então não é um birô. O birô, não sei se vocês sabem, que são aqueles espaços pequenos onde você faz encomendas e muitas vezes quem está do outro lado do balcão são pessoas que não têm muito entendimento sobre design, mas operam o software. E não é operação de software. Você precisa entender para poder usar o software. Essa é a grande diferença. Por isso que existem as disciplinas teóricas dentro do design, tá? Então, quando a gente fala de qualidade, de investimento no que você vai entender sobre design, o que vai acontecer com você?
você vai ter um background suficiente, e não é ainda suficiente. Na realidade, você tem que estudar uma vida toda. E é isso que faz da gente grandes cabeções, né? Quando eu falo cabeção, é de ter um repertório super maior, para poder, de fato, comunicar o que é necessário. E não ficar pingando com um trabalho de 100, 200, 300 reais e achando que está abafando, porque esse trabalho sempre entra. Aí é um ledo engano. É um pensamento ínfimo perto do que a gente tem necessidade, do entendimento do design e principalmente de algo extremamente importante, que é a responsabilidade de fazer design. Não é entregar um projeto, virar as costas e ir embora, tá? É entender que aquele projeto é viável para aquele consumidor e ter a responsabilidade disso. Vou falar um negócio para vocês, vocês vão entender na hora. Pessoas que trabalham com design de produto para a área hospitalar, certo? Todos esses materiais que vocês veem que a gente tem para cirurgias, para exames, foram pensados por designer de produtos junto com engenharia dentro da medicina. Então, a gente brinca que até para as mulheres que estão aqui podem me dizer isso classicamente, o bico de pato que é utilizado para examinar a mulher ginecologicamente, a gente brinca, machista, foi feito por um homem, porque não é possível como aquilo dói, né? Mas a gente tem outros materiais que são utilizados para cirurgias, equipamentos, que são desenvolvidos por designers de produto. Materiais, brinquedos para criança, que são desenvolvidos, inclusive, com o aspecto da cor para o universo infantil. Se você se equivoca com isso, é uma responsabilidade muito grande ser designer, tá? Então não dá para eu não ser pesquisador no momento de fazer design. Porque isso, se um brinquedo mal fabricado, com uma cor mal fabricada, uma cor mal utilizada nessa fabricação, um material que pode ser colocado na boca ou pode machucar uma criança, os problemas que isso traz. A gente está falando de ergonomia, de uma série de aspectos que é responsabilidade. Uma sinalização num shopping, lugar onde você entra, como eu comentei outro dia, de hospitais, que você entra e é justamente a cor que te faz indicar onde você deve ir, numa sinalização de chão de hospital. E você acha que aquelas cores que estão sendo usadas ali são arbitrárias? Então, quem não pensa em estudar no momento que pensa design, lê do engano. O Google ajuda até certo momento, tá? Mas eu preciso muito mais do que isso, eu preciso ter o interesse da pesquisa para entregar algo que realmente tem eficácia. Parece que designers é como assinar um contrato relacionado com a sociedade, com o bem-estar social. E é de responsabilidade social, que é uma das nossas lives que nós faremos, falando a respeito desse assunto, da responsabilidade relacionada com o projeto, tá? Porque você está entregando isso para o universo de uma pessoa. Então, você não pode dar de ombros no uso da cor. Eu comentei outro dia a respeito das cores quentes para o universo de pessoas hiperativas, os problemas que isso pode trazer. Então, se você está trabalhando com crianças que têm hiperatividade e, de repente, utiliza cores quentes para comunicar, o que vai fazer com que essa criança tenha mais atividade ainda cerebral. E o que vai acontecer com ela? Está querendo causar um infarto na criança? Diga para mim se não é responsabilidade o uso da cor. Não é? Então, não dá para eu deixar isso de lado, tá certo? Eu preciso de cor para poder fazer uma imersão e fazer um trabalho correto. Então, esse trabalho arbitrário, muitas vezes, que você... Acho que vocês vão entender do que eu estou falando. Muitos de vocês iam à casa das suas avós quando eram crianças e não se sentiam bem. Entristecidos, não gostavam. Muitas casas, comumente, 90, 2000, e dependendo da localização dentro da cidade, a gente está falando aqui de São Paulo, mas você pode ver casas pintadas de azul, casas pintadas de lilás, de roxo, e muitas vezes as crianças, quando estão dentro de espaços como esses, não se sentem tão bem. E independente das crianças e quando você era criança, tá? As cores frias,
elas trazem aspectos de tranquilidade, mas as pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, elas têm um impacto muito difícil de lidar. É como se ela desse uma baixa na sua serotonina e você se sente mal, para baixo, tá? E aí entra essa característica da cor fria real. Então, eu gosto de azul, eu vou usar azul na minha casa. Você não sabe, tá lá medicado, né, por depressão e não sabe por que você não se sente bem no lugar onde você está. Muitos de vocês, acredito, que frequentavam casas quando eram crianças e muitas vezes não se sentiam bem por isso. Olha só a sinalização da hierarquia na cor no ambiente hospitalar. Olha só que interessante, a gente ainda tem essa questão da sinalização de hierarquia. Como eu comentei outro dia, a respeito da cadeira do chefe ser diferente da pessoa que ele está recebendo, né? Então, tem questões hierárquicas, inclusive, que vão demonstrar nos uniformes em relação à cor. Olha que importante colocação do Diego. O Diego tem participado, trazendo novidades e interações, falando muito a respeito dessas questões dentro do espaço hospitalar. E isso é demais de importância. A São Judas, ela tem feito um trabalho ávido em relação aos TCCs voltados para a área da saúde. É lindo ver como a gente tem uma inclinação dos alunos voltadas para esse âmbito. Olha aí a Angelinda comentando. Olha que lindo. A casa da avó dela era toda amarelinha e bege e marrom e ela passava mais tempo lá do que na própria casa. E aí você não sabe por que você se sente bem ou por que você se sente mal. Olha que louco. Você não sabe por quê, né? Eu tive uma aluna, advogada, que estava fazendo um curso de design de interiores, que ela falou: Sica, meu filho ficava plenamente no quarto, tranquilo. Aí ela começou. Meu filho faz inglês, meu filho faz alemão, meu filho tem uma banda, tá terminando o ensino médio, estudando feito louco para o vestibular. Então você já vê que tem um perfil de hiperatividade ferrado. E ele joga futebol às sextas-feiras. Falei, meu Deus, né? O cara tem atividade pra caramba. Eu falei, tá, mas por que ele ficava no quarto e não e tá dormindo na sala? Ai, menina, porque a gente colocou umas cores vivas no quarto dele, né? A gente colocou um laranja, né? Com um verde, limão em determinadas partes, não sei o quê. Ficou um quarto lindo, um quarto animado. Por que o cara não fica? Porque ativa cerebralmente a atividade dele e ele fica mais hiperativo do que é necessário. Eu já tive alunos, por exemplo, que chegaram para mim e falaram: Sica, eu tenho todas essas atividades, ainda estou passando por problemas em casa. Não consigo ficar em casa. Eu posso dormir na sua aula? Porque o ambiente, eu me sinto bem, inclusive. Qualquer situação, ela faz uma grande diferença, tá? Se eu aparecesse aqui para vocês sem batom, de cabelo preso, raiz branca, uma série de coisas, muitas vezes vocês podiam olhar para mim e falar: nossa, a Sica tá morta. O pessoal da Atom, como faz de vez em quando algumas lives comigo, algumas chamadas comigo de vídeo, né? O pessoal ainda pergunta: puta, Sica, você tá morta, hein? Você tá bem? Porque normalmente eu tô lá sem maquiagem, tô lá com o cabelo todo desgrenhado e sem cor, né, no rosto. E isso faz uma diferença muito grande. Então, a cor na moda te representa muito. A cor no espaço, seja ele qual for, ele precisa comunicar, essa cor precisa combinar alguma coisa, e essa combinação entre as cores, que são as harmonias, vai comunicar de verdade a responsabilidade dessa comunicação. Você não pode passar a mensagem errada, tá? E ainda a gente tem na parte gráfica e na parte digital, que está sendo demasiadamente utilizada hoje, tá? Então, no momento de preparar material, seja para criança, seja para um adulto, como é que eu vou utilizar? Por exemplo, se eu utilizar um fundo vermelho, né, numa publicação, e o Feng Shui também, nossa, o Feng Shui ajuda demais. Ajuda demais, interiores, porque você consegue classificar dentro do espaço os materiais que devem ser utilizados para beneficiar a entrada e circulação de energia dentro do lar, tá? Isso está dentro bem de design de interiores, essa informação, né, doutora Aline Oguma? Então, falando de cor dentro das plataformas, você pode ter espaços que comunicam de verdade
espaço gráfico, um fundo vermelho, a habilidade não vai acontecer mesmo, certo? Então, a gente tem uma coisa muito importante quando fala a parte gráfica de design, controle de fundo. Então, se eu estou utilizando uma marca ou utilizando tons de cores diferentes numa composição, muitas vezes, no momento que eu vou entrar com forma e tipografia em cima, a cor está em cima, mas a forma e a tipografia que eu uso em cima detonam completamente. Aí eu preciso entender, é a cor? Logotipos, por exemplo, que não tem controle de fundo, que deve ser utilizado de forma correta. Tudo bem, Hamilton? Prazer ter você aqui, querido. Casal veio me ver hoje. Obrigada, gente. Beijo no Tarcísio. Quando você tem um espaço gráfico onde você está utilizando cor, forma e tipografia, muitas vezes a gente tem esse equívoco, né, de não dar leiturabilidade nem legibilidade. Logotipos, por exemplo, que devem ser colocados em alguns materiais, você vai ver lá, eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho uma fotografia e que essa empresa vai aparecer como apoiadora daquele evento. E a gente tem um cartaz com um monte de balões extremamente coloridos. E aí, no momento que você vai utilizar esse logotipo em cima, o logotipo não aparece. E aí? Equívoco do manual de identidade visual que não pensou no controle de fundo para usos desse momento. Controle de fundo relacionado com fundos que a gente chama poluídos ou com comunicação em demasia. E no momento que eu vou utilizar o logo, eu não tenho uma forma do logo que pode ser utilizada nesse material. Nos hospitais, recebem encaminhados cuidados paliativos, eles estão investindo pesado nas parcerias com designers de interiores e uso da cores nos espaços, exatamente. Não só os designers relacionados com a parte de interiores, com a parte relacionada à cor, mas também com o mobiliário. O mobiliário tem muito a ver com essa questão funcional, os pisos, tá? Porque não pode acumular sujeiras em hospitais, então vocês podem perceber que os cantos dos pisos são abaulados para que não junte sujeira no momento da limpeza. Tem uma série de questões que são importantes para estudar no design hospitalar, que favorecem demais a utilização não só dos materiais dentro do local, mas a benese desse paciente que está no local e a funcionalidade para essas pessoas que vão trabalhar com esse paciente. Então, é muito importante. O lilás e o roxo, ele tem uma questão que, inclusive, é muito usado na cromaterapia, que ele tem características espiritualistas, né? Então, quem for estudar cromaterapia, que quiser dar uma olhada em relação a isso, tá? Ele tem uma característica muito importante, porque essa cor, ela tem o lilás, o roxo, o violeta, que a gente chama, ele tem uma carga de energia e uma abertura para a energia positiva muito forte dentro do aspecto da cromaterapia. Então, existe um uso que a gente também chama de harmonia cromática relacionada a estações do ano. Obrigada, Aline, linda! Oh, meu Deus! E a gente não pode visitar ninguém, a gente só fica matando a saudade por aqui, né? A gente tem essa questão do uso da cor nesses espaços, tanto hospitalares quanto em outros lugares, e algumas situações cromáticas que têm a ver com estações do ano, que viabilizam uma energia muito legal, que é o azul claro, o amadeirado, o verde claro, mate, e a gente ainda tem o lilás e o roxo. A combinação entre o violeta e o azul claro, ele traz uma questão de tranquilidade no ambiente muito forte. Por quê? Porque a gente tem um equilíbrio entre cor quente e cor fria. Olha que interessante quando a gente está falando disso, porque a gente tem o azul, que é uma cor fria e vai trazer tranquilidade, e a gente tem do outro lado o violeta, que tem o azul, mas também tem o magenta. Então, vai trazer um equilíbrio dentro do local.
Então, a importância que a gente tem em qualquer plataforma do uso da cor, ele deve ser feito com responsabilidade, porque alguém vai receber esse material e fazer uso. Virgínia! Tudo bem, mulher? Obrigada pela participação. Fico feliz. O verde, eu falei do verde. O verde claro. E muitas cores têm trazido, muitas marcas têm trazido as cores mate, que vai trazendo também essa tranquilidade do aquele brilhante no ambiente, né? E isso acontece, obviamente, no gráfico também, onde a gente tem os papéis que são foscos do recebimento da cor, que não só vai trazer muita elegância, mas vai trazer também uma comunicação muito mais concisa, e o recebimento da cor é diferente para esses papéis. Então, a gente percebe o uso da cor utilizado de uma forma responsável e que vai comunicar de verdade o que deve acontecer. Então, tanto no ambiente da web, tá, gente? Como no ambiente dos lares, como no ambiente gráfico, eu devo observar claramente o uso da cor com responsabilidade. Tudo o que o designer faz é comunicar com responsabilidade. E para isso tem de existir pesquisa. Pode parecer redundância da minha parte falar várias vezes a respeito disso, mas a natureza do design é a pesquisa, é ser pesquisador e não utilitário de software. O software, ele faz parte do universo desse designer. No momento dele compor, fica aqui no Instagram, tá, Gui? A cor, ela faz parte dessa comunicação, tá? Mas a gente tem que utilizar com responsabilidade. Tá? Porque pode acontecer de você não ser chamado para um trabalho novamente sem você entender do que está falando. Então, a cultura relacionada com a cor, primeira coisa, tá? Primeira coisa, a teoria da cor. Estudar a teoria da cor e suas veredas diferentes. Estudar cor em Goethe, estudar cor no Johannes Itten da Bauhaus, entender o círculo cromático, tá? E, em seguida, entender sobre cor dentro das culturas, depois a cor nos espaços que vai ser utilizado e nas plataformas que vão ser utilizadas para ter algo mais certeiro. Se eu vou fazer algum tipo de trabalho para hospital, eu não posso fazer com ledo engano e com achismo. Eu vou ter que fazer uma imersão em design dentro da área hospitalar, seja para produtos, seja para interiores, seja para gráfico, para fazer uma comunicação adequada. Tá? Inclusive relacionada com a identidade visual, porque a gente não pode esquecer que, inclusive, tem a sinalização, a sinalética aplicada ao lugar. Então, a distância que as pessoas veem essa cor, a distância que as pessoas veem essa tipografia, a altura em termos de escala com o espaço e as pessoas frequentadoras do hospital ou de um outro lugar, onde eu vou conseguir de verdade ver a distância, essa tipografia que vai comunicar junto com essa cor. Mas se a tipografia estiver em cima de uma cor que não dá legibilidade, ferrou legal, não vai adiantar nada, tá? Os logotipos dos hospitais que trabalham com pacientes com câncer são sempre verde escuro. Dê uma olhada no espaço dos logos do AC Camargo e do CESP e etc. A cor verde escura, ela é demasiadamente utilizada no ambiente médico, tá? Porque ela é uma cor que ela trafega, principalmente a escura, ela trafega com a questão de ser cor fria, tá? Então, ela não é cor fria para o ambiente ser frio, mas é uma cor fria para mostrar seriedade de trabalho, certo? É isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Ela tem uma divisão ali próxima com as cores frias. Ela sai do quente para entrar nas cores frias. Então, o verde é uma cor, o verde escuro, porque é utilizado black nele para deixar ele mais escuro, né? Então, ele tem uma condição muito importante de utilização, porque mostra seriedade. Várias cores, como o azul, também passa isso. Vocês podem ver que os logotipos e comunicações de ambientes organizacionais, muitas vezes convênios médicos, empresas ligadas à advocacia, né, ao direito, tem exatamente a credibilidade, vai passar essa credibilidade. Então, se você coloca uma tonalidade muito clara, muito quente, ela vai mostrar criatividade, hiperatividade. Quando você traz ela para o ambiente frio, ela tem essa característica de mostrar eficácia, credibilidade, responsabilidade. Então, a gente tem que pensar muito e pesquisar muito para poder utilizar. Então, eu não posso sair desenfreado, né? Ligando o meu software e achando que estou arrasando,
fazendo trabalhos de impacto negativo social. Tá? Então é por isso que é importante estudar design, porque aí você entende que o design ele não é o ferramental a ser utilizado, ele é pensamento, ele é projeto e pensamento, ele envolve muita coisa. Então, nos TCCs, por exemplo, eu sempre peço para os alunos explicarem o passo a passo desse projeto, porque todo mundo acha que baixa alguma coisa na gente, que nós somos criativos natos e que de repente sai um logo maravilhoso. Gente, às vezes um logo minimalista ou um material minimalista dá um trabalho lascado para fazer. E justamente por quê? Porque eu tenho que pesquisar em demasia antes disso sair. E as pessoas precisam aprender a valorizar isso para que esse material saia contento. Não existe falar de cor em 40 minutos, como a gente está falando aqui em live. Mas no momento é que eu coloco as condições que eu devo, logo do Palmeiras. Se a gente for entrar nesse critério, a live vai virar louca, né, Aline? A live vai quebrar o pau. A Milton tá aí, que é palmeirense também. Meu Deus do céu. Então, a gente tem algumas características que são importantes para ser pensadas no momento de se avaliar o uso da cor, né? A teoria da cor, a responsabilidade de estudar a teoria da cor e as harmonias cromáticas, a cultura, o espaço que vai ser utilizado, mesmo gráfico, interior. Olha lá, Milton indo. Nos interiores, nos hospitais, perdão, e as plataformas que vão ser utilizadas como a web. Olha lá ela. Eu vou dar algumas dicas de materiais que são de suma importância, respeitados na academia, respeitados no mercado, para que vocês possam estudar esse assunto. O primeiro, que é uma paixão demasiada da SICA, eu falei outro dia desse material, mas para quem não viu a live, inclusive, se você quiser compartilhar com um amigo, compartilhe na setinha aqui embaixo, pode mostrar para um amigo seu que não tenha conhecimento ou que tenha conhecimento sobre isso, tá? Sobre esse bate-papo gostoso que a gente está fazendo diariamente sobre essas temáticas, tá? Compartilhem com os amigos para que eles tenham esse conhecimento e que possam vir, inclusive, no webinário do dia 22/1, tá? As inscrições estão abertas e aqui no perfil da SICA no Instagram você tem o link para poder fazer sua inscrição. É muito rápida, o material do dia do webinário é gratuito e a gente tem grandes novidades para anunciar no webinário, tá certo? Os livros que você pode utilizar e que é um que é a paixão da SICA, que eu sempre vou falar dele, tá? Aqui. A cor no processo criativo. Esse livro da Lillian Reed é um livro que ele deve ser de cabeceira para quem vai estudar sobre o assunto. Porque ele vai falar da cor da Bauhaus, no Johannes Itten, no Paul Klee, no Vassily Kandinsky, no Joseph Albers e no Goethe. Então, o olhar desses caras relacionados com a cor. A gente parte sempre do círculo cromático do Johannes Itten, que é fundamentalmente usado em todo o mundo, tá? E no restante do material, ele vai mostrar como é que essas cores são raciocinadas, inclusive culturalmente. Então, o material é de um acabamento gráfico e de uma elegância e de uma didática para o entendimento que é deliciosa. É um dos livros que eu uso mais com os meus alunos, principalmente para mostrar como é que essas teorias foram pensadas para ser utilizadas a respeito da cor. Então, aí você começa a entender a responsabilidade do uso dela na hora da comunicação. Tá, gente? Não é informação, é conhecimento. É essa a diferença do que trabalha o design. O design ele tem o apego não pela informação somente, mas por conectar as informações e criar conhecimento. Então, isso que você vai ter de um trabalho feito por um designer de verdade, ele vai ter condições de entregar para você um trabalho que ele prima pelo conhecimento no momento que chega a informação para você, tá? Então, não é um trabalho arbitrário de simplesmente abrir um software e colocar a cor que você gosta. Ele pode, inclusive, dizer para você, tem alguém na sua casa, delicadamente perguntar, tá, gente? Tem alguém na sua casa ou na sua família, né, que sofre de algum problema de saúde? E aí você solta que essa pessoa tem problema de pressão alta, problemas cardíacos, problemas de ansiedade. A pessoa vai saber quais cores que ela não pode utilizar. Babadíssimo. Ai, porque ele fica de hospital para casa, de casa para o hospital, então a gente quer um ambiente que seja... Nossa, essas informações são cruciais para quem trabalha principalmente com interiores,
porque vai tornar o ambiente da casa algo melhor para essa pessoa, para ela se sentir bem. Então, isso é muito importante. Então, esse livro aqui, A Cor no Processo Criativo, ele é para geral você entender sobre cor, tá? Então, vai trazer os processos nesses caras que eu comentei que são importantíssimos dentro da história. O Érico tá aqui comigo, Diego. Opa! Então, vai trazer a cor no universo da Bauhaus com o Johannes Itten, o Paul Klee, Vassily Kandinsky, que é um dos amores da minha vida, adoro dar oficina sobre esse cara, tá? E essa é uma das novidades que a gente vai comentar no webinário. O Joseph Albers e o Goethe, que também tem uma teoria interessantíssima sobre isso. A gente tem esse daqui que eu não apresentei para vocês ainda, mas o Guia Completo da Cor, tá? O livro essencial para a consciência das cores, tá? Importantíssimo, gente. Uma das referências importantes. Lembre-se que quem está se cadastrando no webinário vai receber todas as referências bibliográficas que estão sendo comentadas por e-mail, tá? Então, quem se cadastra no webinário, diariamente, a Atom Studios envia as referências bibliográficas para você. Não precisa nem anotar que o pessoal está enviando, tá? Olha que delícia no Guia Completo da Cor, o que ele vai trazendo, né? Acabamento gráfico maravilhoso. E aí ele vai trazer dos sistemas de cor, a cor dentro da casa, em termos de pintura, iluminação, a cor na parte têxtil, nos acessórios e nos eletrodomésticos. Olha o babado, né? A gente tem a cor na imagem em movimento, amor da Sica, a cor aplicada em publicações, que eu fiz o comentário a respeito, a cor na web, a impressão da cor, o contexto da cor, produção de cor, a cor na arquitetura, a cor na arte, a cor no ponto de venda, desenhar para a tela, apresentação visual da cor, o traçado da cor, teoria, tendência, a cor na fotografia, a cor nas marcas e na publicidade, a composição colorida, então isso tem a ver com as harmonias que eu comentei, a captura da cor, a manipulação da imagem. Então, um livro bem completo, falando a respeito de cor em todos esses aspectos. Dentro da arte, a gente tem o livro do John Cage, falando a cor na arte. O cara que é uma sumidade falando a respeito do assunto. Então, quem quer de verdade estudar esses aspectos, esse é um dos livros que você não pode perder, que ele vai trazer as paletas de cores e as discussões da cor, inclusive em termos de materiais de cor, tá? Na composição de diversos artistas, tá? E dos períodos artísticos. Inclusive a cor na luz. Então, é apaixonante o material dele. Outro cara extremamente respeitado dentro da academia é o Israel Pedrosa, com o livro O Universo da Cor. Outro livro de carteirinha utilizado pelos designers. Como eu falei no primeiro livro da Lillian Reed, né, A Cor no Processo Criativo, a gente falou dele lá, ele está lá no sumário, mas a gente tem o marido da Annie Albers, da Bauhaus, maravilhoso, né, que a Annie Albers era da parte têxtil, mas a gente tem aqui o Joseph Albers, com a interação da cor. Material maravilhoso do cara que é uma sumidade dessa época, tá? Então, o raciocínio dele, esses livros, alguns do que eu estou mostrando, são da Martins Fontes, então é deliciosas as publicações da Martins Fontes, com um acabamento gráfico lindo, um projeto gráfico lindo. Então, ele vai falar de uma coisa que a gente adora e que está dentro disso que eu acabei de comentar com vocês, sobre a memória da cor, a lembrança que você tem das cores, então está relacionado, inclusive, com a sua infância. Então, ele já começa com o pé na porta, que é uma das coisas que eu amo, falar sobre as lembranças que a gente tem, já que a gente não tem uma cultura visual no ensino infantil, tá? O que eu venho comentando nessas lives, que é muito comum no século XIX, algumas escolas na Europa que aplicaram essa questão do estudo visual com essas crianças, de representação visual, tá? Então, tanto cor quanto forma já eram estudados pelas crianças. Então, você tem uma sociedade que tem uma evolução de olhar muito diferente,
tá? E esse material já começa com essa característica, que é a lembrança da cor e a sua memória visual, como fala o próprio designer italiano Bruno Munari, o seu armazém de ideias, né? Aquilo que você carrega consigo de memória e que você, obviamente, vai aplicar nos seus trabalhos a partir da união, da conexão com os conhecimentos que vão entrando, tá? A leitura e contextura da cor, por que papel colorido em vez de pigmento e tinta? Olha só a questão interessante que ele traz. Uma cor tem muitas faces, então a relatividade da cor, o uso do mais claro ou do mais escuro, inclusive nas questões de luminosidade, tá? Porque as cores enganam, então, situações onde você coloca, que dependendo do enfoque que é utilizado, você vai enxergá-la diferente, ou vai transformar, como eu comentei, ambientes mais fechados, comunicações mais fechadas, ou espaços que podem se expandir com o uso da cor, tá? As misturas de cores no papel, as misturas reais, a transparência utilizada com cor, tá? E a mistura óptica. Então, vale muito a pena ler esses materiais, porque a gente consegue, de fato, ter um background diferente para poder trabalhar isso, principalmente com um aspecto que não é um aspecto na realidade, é o fundamento maior do design, que é a responsabilidade na comunicação, tá? Quem estuda design, quem pratica design, precisa ser responsável por aquilo que produz, tá? Porque isso vai virar comunicação na sociedade, as pessoas vão interagir com isso. E se você fizer de uma forma sem estudo e equivocada, você pode trazer sérios problemas para os lugares e para as pessoas, certo? Sica fala, né, gente? Louca demais, pelo amor de Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer? É legal que o Diego trouxe questões importantes, novamente falando sobre o ambiente hospitalar, que é de suma importância no pensamento do design, no momento que nós estamos. Eu acho que daqui para frente a gente vai pensar em questões diferentes a respeito do ambiente hospitalar, de torná-lo muito mais eficiente e rápido na utilização de materiais por conta da pandemia, né? Situações que vão mostrar alguns atalhos na hora de ser usados. Porque imagine um ferramental dentro do hospital, né, como lugares para soro, cores que vão determinar é ótimo, né? Que vão determinar o uso de alguns materiais de medicamentos, por exemplo, que devem ser aplicados em alguns pacientes. E aí o que vai acontecer, se você tem isso colocado de uma forma criteriosa, ajuda muito mais um enfermeiro que está ali no reboot, louco, cansado, trabalhando, e isso é o momento que isso está acontecendo. Tá? Angelinda, fica atenta que no webinário eu tenho uma novidade muito legal para anunciar. Então, quem participar do webinário vai saber disso. As lives, na realidade, são já para atentar sobre esse background do design e a democratização a respeito disso. Mas dentro do webinário a gente tem... faltam 7 dias para o webinário. E aí a gente tem colocações muito importantes, eu tenho algumas novidades muito legais no webinário para comunicar para vocês, tá? A gente faz, como né, publicitário faz, a gente faz um teaser mesmo, né? Faz um jabazão mesmo, porque a participação no webinário vai ser para explanar essas novidades que estão por vir da Atom Studios, né? Da minha parceria como Content Manager do escritório, tá? Tô lendo aqui o do Diego. Exatamente, Diego, sobre isso que eu estou falando. Aquilo que foi usado até agora funcionou. Ok, beleza. Talvez nem tanto, mas funcionou. Mas, num momento como esse, caótico, em que a gente vê situações que estão acontecendo no Amazonas, no Amapá, coisas do tipo, qual é a realidade disso dentro do ambiente de trabalho dessas pessoas que estão tendo jornadas triplicadas para ajudar a população? O design tem tudo a ver para trazer funcionalidade melhor para processos que acontecem dentro de um hospital, onde vão virar atalhos para que essas pessoas que trabalham façam o seu trabalho de forma mais objetiva e não dando voltas para realizar determinada atividade. Por isso que design é pensamento, tá? Não é software, tá? Neurociência e cor têm ligação, sim, e é um dos assuntos que vai aparecer no webinário.
Tá certo, gente? É um assunto que eu estou guardando na manga para falar a respeito disso, tá? No webinário eu vou levantar esse assunto junto com as novidades que estão por vir, tá? É óbvio que se eu sinto essa cor, que cada um tem uma forma de enxergar, que é uma coisa também que eu vou comentar que está ligada à teoria da cor, tá? Se cada um enxerga a cor de uma forma, o meu cérebro, como trabalha a Gestalt, né? A Gestalt, ela raciocina as formas para fazer uma conexão. O teu cérebro também faz uma conexão com essa cor e com todo o background que você tem histórico, como está falando Joseph Albers nesse livro A Interação da Cor. Olha o babado. Vai ser fogo no parquinho, meu bem. Entenderam? Então, é essa característica que tem. Existe uma excitação ou uma relação que a cor causa no seu cérebro para determinada situação e para determinada forma de agir que você vai ter a partir dessa relação. E você não tem nem tempo de pensar nisso. Você só sente. Isso é que é mais punk. Você só sente, mas você não sabe muitas vezes explicar o porquê. Exatamente, Diego. E muita gente acredita que não, né? Tem muita gente que acredita. Porque são pessoas que passam pelo hospital como pacientes e não observam esses detalhes, né? O pessoal da saúde muitas vezes não acredita nisso, né? Mas a funcionalidade de muita coisa que acontece ali já é um processo pensado pelo designer. Mas como o design é cambiante, ele vai mudando socialmente, dependendo das atividades que acontecem, olha o babado, essas mudanças têm que acontecer com uma velocidade maior, tá? Então, esse momento, o olho do furacão, sempre é um momento ideal para se pensar numa modificação que o design vai trazer. E essa é uma delas, tá? Principalmente dentro da atividade hospitalar. O que eu posso fazer para que esses processos sejam mais eficazes, mais rápidos na atenção e atendimento, recebimento, inclusive, desses pacientes numa situação grave como está tendo a do Covid, tá certo? Eu não sei se vocês conhecem um site chamado Design for Emergency, que é um site onde você sobe projetos que tenham a ver com design para situações de risco, situações de calamidade pública, tá? Então, quem tiver de vocês um projeto relacionado com alguma coisa, com algum lugar que pode fazer melhorias, que pode trazer melhorias desse projeto, vocês podem indicar. Chama Design for Emergency, tá? Então, entrem, procurem, que é muito importante a participação dessas características sociais, tá? Eu dei uma palestra na Universidade de São Judas, no início de 2020, falando muito a respeito disso, de enxergar essa emergência, questões racistas dentro do design, tá? Tem uma dica legal que chama, um site que chama Design 2020, que estão passando para o 2021, que são artigos que trazem questões cruciais do momento relacionadas com design. Estou lendo aqui o do Diego. Gente, a responsabilidade da arte e do design nessa área é muito grande. E a gente está num momento muito delicado relacionado com ansiedade e depressão, tá? Quem é professor, Érico aqui está para dizer a respeito disso, e quem é professor sabe disso, nós estamos recebendo, cada dia que passa, um volume maior de alunos com uma dificuldade muito forte relacionada com ansiedade e depressão. Então, alunos que já chegam extremamente medicados pela manhã e não conseguem se comunicar, tá? Então, a gente está num momento de empatia muito grande em relação a isso. Na área da saúde, isso é ainda pior. Imagine pessoas que se prepararam dentro da universidade para passar por tudo isso, mas passam por situações de calamidade pública, onde você vê gente morrendo a todo momento e muitas vezes não vai poder fazer muito por isso. Então, isso gera duas situações: dependência química, primeiramente, e em seguida suicídio, tá? Então, existe uma responsabilidade muito grande em tratar o conforto e a funcionalidade desses lugares para para tentar aplacar um pouco do desespero, tanto do paciente quanto do médico, porque as jornadas, não adianta, né? A gente coloca nas redes sociais,
as pessoas veem o semblante dos médicos e dos enfermeiros machucados por conta das máscaras o dia todo, a fadiga deles e a irresponsabilidade do público em trafegar como se nada tivesse acontecendo, tá? Um dos índices maiores de suicídio é na área médica. A gente tem conhecimento disso, é péssimo, tá? E o que a gente puder fazer para tornar esse ambiente menos hostil, porque você sabe que vai para o hospital. Se você pensa com uma pessoa hipertensa e ela tá hipertensa naquele momento indo para o hospital, é óbvio que a pressão dela vai aumentar no caminho, seja de carro, seja de ônibus ou de metrô, tá? E eu tô dizendo isso porque eu tenho situações na família em que isso aconteceu, né? Uma mãe que chega no hospital, sai com 14 de casa de pressão, 14 por 10, e chega no hospital infartando com 24. Tá, gente? Por quê? A ansiedade e o desespero que vai dando nela, sabendo que ela vai para um hospital. Então, já a situação já é delicada. E lá eu preciso ter um atendimento e um ambiente funcional que vai trazer para essas pessoas uma qualidade de vida, né, entre aspas, melhor na atuação do médico e do enfermeiro e para o próprio paciente. Então, é extremamente importante que isso aconteça. Tá certo, gente? Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tem aqui o link no webinário. Vou falar pelos cotovelos mesmo, fazer o jabazão da Sica. A gente tem aqui o webinário. O link tá na bio da Sica, aqui no Instagram. Então, saindo daqui, vocês podem ir lá, se cadastrar, não paga nada. Dia 22 a gente está aí para falar pelos cotovelos e as novidades que eu vou anunciar no dia do webinário para todas as pessoas que tiverem afim, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Esses dias de lives têm sido deliciosos, falando e democratizando o design. Eu agradeço muito. Diego, a tua participação tem sido maravilhosa e as questões que vocês têm colocado. Gustavo, obrigado. Você apareceu ontem, apareceu hoje. Fico muito feliz. Hamilton, Aline, as pessoas de perto que podem participar e contribuir com as suas perguntas aqui. Final de semana a gente não tem live, segunda-feira a gente está de volta. Não esqueçam de fazer a inscrição no webinário e também, aqui com essa setinha, compartilhar. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, então você pode compartilhar com os seus amigos, seus colegas, com quem entende ou não de design. Que a nossa ideia é de fazer essa democratização do olhar do design, trazendo pessoas mais conscientes de forma social. O design é feito para a sociedade, para a funcionalidade da sociedade e para a solução de problemas. E a gente precisa que as pessoas entendam a responsabilidade de fazer design. Design não é luxo, design é necessidade, funcionalidade e solução, gente. Agradeço de verdade, Aline. Obrigada pela participação de vocês. A Milton também, de verdade, vocês são muito queridos. Todos vocês, de entrarem durante a semana. Segunda-feira a gente está de volta. Compartilhe com seus amigos. E segunda-feira a gente se vê numa outra live, num outro assunto. Aguardem aqui no meu Instagram, que daqui a pouco será publicada a live de segunda-feira, gente. Beijos mil. Bom final de semana para todos vocês. Muita saúde. Até lá!